Mais uma vez, eu gostaria de parabenizar a comissão e agradecer a minha participação nesse evento. E nós vamos falar de um assunto que ganha cada vez mais corpo no tratamento de pacientes graves, que é a disfunção do ventrículo direito nos pacientes críticos. A circulação foi descrita em 1616 por William Harvey e nessa época ele descreveu o ventrículo direito como um tubo passivo. A partir de 1950, o coração começou a ser melhor estudado, as interações que existem no próprio coração com a circulação pulmonar, com a circulação de retorno e com as pressões que existem e são geradas dentro do pulmão e dentro da caixa torácica. A incidência de disfunção do ventrículo direito chega até em 65% nos pacientes com embolia de pulmão e até 25% dos pacientes com uma insuficiência respiratória aguda em ventilação mecânica, o ventrículo direito também é comprometido. E até em 50% de pacientes com sepsis, o ventrículo direito sofre com as alterações de pré-carga, pós-carga, contratilidade. E a disfunção do ventrículo direito é um fator que, independentemente, isoladamente, é associado com aumento de mortalidade nesses pacientes. O ventrículo direito ele pode ser afetado por uma pré-carga anormal, ele pode ter uma redução da contratilidade, também pode ter alteração do ritmo cardíaco, pode ter um aumento da pós-carga devido a alterações na circulação pulmonar e também existe uma coisa muito importante que é a interdependência entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Aqui, por exemplo, nós temos a diferença do aumento da pós-carga no volume ejetado no ventrículo direito e ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, ele sofre muito menos do que o ventrículo direito, que qualquer alteração na pós-carga, e ele é acompanhado de uma grande alteração no volume ejetado. Aqui nós temos um paciente, quando ele está sob ventilação mecânica, existe um aumento da pressão pleural, um aumento da pressão transpulmonar e isso leva a uma redução do volume ejetado do ventrículo direito. Nós aprendemos muito, nós estudamos muito, nós tivemos grande experiência utilizando o catéter de Swan-Ganz, não para avaliar a função do ventrículo direito, como para estudar bem a hemodinâmica do paciente grave. Com o catéter de Swan-Ganz, era possível a gente determinar o débito cardíaco, o volume diastólico final, o volume sistólico final, a fração de ejeção e também estudar a saturação venosa central desses pacientes graves, de uma forma geral. Por exemplo, quando a gente queria saber qual era a melhor pré-carga desse ventrículo esquerdo, ventrículo direito, melhor dizendo, a gente dava um volume, como nesse caso, nesse exemplo, um volume de 71 ml por metro quadrado. Vejam aqui o volume diastólico final do ventrículo direito e a pressão venosa central. Nós atingimos aqui 12 de pressão venosa com 71. Dando um volume maior de 114, a pressão ia até 16. Quando a gente aumentava o volume para 148, não alterava. Então, aqui nós chegamos no ponto máximo de pré-carga. Claro que hoje nós não precisamos disso, mas foi um aprendizado que tivemos com o catéter de Swan-Ganz. Uma outra coisa que foi muito interessante, quando a gente acompanhava o paciente com Swan-Ganz e havia uma disfunção da circulação pulmonar progressiva, era a alteração que acontecia na pressão arterial pulmonar. Muitas vezes nós ficamos contentes quando essa pressão subia e depois ela, melhor dizendo, quando ela caía. Mas quando a gente analisa as curvas do débito cardíaco, a gente pode ver que essa queda da pressão na artéria pulmonar, que é um fator de pós-carga importante para o ventrículo direito, era devido a uma queda do débito cardíaco. Aqui nós temos um exemplo também interessante
de um paciente que estava com uma embolia pulmonar maciça. Reparem, a pressão na artéria pulmonar é elevada, uma pressão capilar baixa, comparado com a pressão diastólica da artéria pulmonar, esse gap que sofria, e um aumento da pressão maior do átrio direito, em decorrência dessa hipertensão pulmonar, dessa pós-carga para o ventrículo direito. Aqui também nós podemos ver um paciente com ventilação mecânica, com um PIP. O que acontecia com as pressões intracavitárias do ventrículo direito com e sem o PIP? Nesse primeiro gráfico, nessa parte de cima, nós estamos vendo aqui a curva do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito, e na hora que nós colocamos o paciente com um PIP elevado, reparem que a pressão no ventrículo direito aumenta, mas também observamos que cai a pressão no ventrículo esquerdo, demonstrando que existe algum mecanismo, alguma interação entre um ventrículo e outro. E nós sabemos que quando a gente faz um estudo da complacência do ventrículo esquerdo, essa curva de complacência que leva em consideração a pressão ventricular do ventrículo esquerdo e o volume, sofre uma influência muito grande conforme o volume que existe no ventrículo direito. De tal forma que, por exemplo, nesse gráfico nós temos aqui um volume do ventrículo direito de 47, reparem que a curva de complacência é muito favorável ao ventrículo esquerdo. Quando eu tenho ao contrário, essa curva de complacência afeta, e quando eu tenho um volume pequeno no ventrículo direito, nós temos uma melhor performance do ventrículo esquerdo. Aqui nós temos um exemplo também de sobrecarga importante no ventrículo direito em decorrência de um tromboembolismo pulmonar. Reparem que nesse ecocardiograma nós temos o ventrículo direito dilatado e o septo desviado para a esquerda. E isso daqui é o fenômeno Bernheim inverso. Esse fenômeno Bernheim inverso, que no começo nós achávamos que era mais teórico do que prático, nos dias de hoje ele é muito bem observado nos ecocardiogramas feitos à beira do leito, como nesse primeiro caso aqui, nessa primeira imagem, que nós vemos que o septo, ele entra para dentro da cavidade do ventrículo esquerdo, reduzindo essa cavidade, reduzindo a sua complacência e acarretando uma pressão maior no sistema capilar pulmonar. Um outro fator que interfere na pressão do ventrículo direito é a presença do pericárdio. Reparem aqui essa interdependência caracterizada pela complacência de um ventrículo quando existe e quando não existe o pericárdio. Nesse caso aqui, por exemplo, quando nós temos pré-pericardiotomia, nós temos essa curva de complacência, e pós-pericardiotomia nós temos uma outra complacência muito mais favorável, demonstrando que esse pericárdio, ele restringe o desempenho dos dois ventrículos, transmitindo a pressão de um para o outro. Outro fato bem interessante na função do ventrículo direito é quando nós fazemos, por exemplo, colocamos um marca-passo, e esse marca-passo colocado no átrio e no ventrículo direito, nós aumentamos o tempo de estimulação. E à medida que nós vamos aumentando o tempo de estimulação, a gente vai vendo qual é a influência de um ventrículo no desempenho do outro. E hoje em dia nós sabemos muito bem que a contração do ventrículo esquerdo contribui até em 50%, 40% a 50%, na pressão sistólica do ventrículo direito, ao passo que a contração do ventrículo direito normalmente tem uma contribuição de 4% a 10% na pressão sistólica do ventrículo esquerdo. Porém, para que isso aconteça, é importante que o septo esteja íntegro. Nessa cintiloventriculografia, reparem que o ventrículo direito, quando subtrai a imagem sistólica e diastólica, ele está sem movimentação. O ventrículo esquerdo, nessas duas imagens, reparem que existe uma movimentação, porém, a movimentação não existe do septo. Então, para que haja
a interferência do ventrículo esquerdo no ventrículo direito, é importante que o septo esteja funcionante. Outro fato também interessante é quando nós tratamos um paciente com infarto de ventrículo direito, todos nós conhecemos as alterações que pode haver na pré-carga desse paciente. Por exemplo, se o paciente está usando vasodilatador, diurético, se tem hipovolemia, nós vamos ter uma pré-carga mais baixa e isso acarreta um débito cardíaco menor. Porém, se nós expandirmos e dermos um volume maior do que o necessário, nós vamos ter uma sobrecarga nessa cavidade direita e essa sobrecarga leva àquele fenômeno Bernheim inverso, reduzindo a complacência do ventrículo esquerdo e acarretando uma diminuição também do débito cardíaco. Para a gente avaliar bem a distensibilidade, a pré-carga do ventrículo direito, usa-se muito na UTI, cada vez mais, o índice de distensibilidade da veia cava inferior e dessa maneira nós podemos perceber se ela tem um colabamento adequado ou não, se o paciente está com uma volemia adequada ou não e, consequentemente, uma pré-carga adequada para o ventrículo direito. No transplante cardíaco, as alterações da pressão na artéria pulmonar são importantíssimos e tem um valor assim, fundamental na mortalidade dos pacientes. Aqui nós temos, por exemplo, um paciente pré-transplante, logo depois do transplante, no segundo dia, reparem a dilatação grande do ventrículo direito e o fenômeno Bernheim também existindo aqui. E isso acabou desaparecendo com o tratamento no 21º dia, mostrando um desempenho mais adequado do ventrículo direito. Mas, hoje em dia, nós usamos muito o ecocardiograma e é fundamental o uso do ecocardiograma no paciente grave, não só para analisar o ventrículo direito, como o coração e a circulação de uma maneira geral. Nós temos aqui vários parâmetros, não vamos entrar em detalhes, que permitem avaliar de uma forma mais adequada e fácil, à beira do leito, o ventrículo direito. A fração de ejeção, esse índice chamado TAPSE, o strain longitudinal, e nós temos, por exemplo, aqui uma análise tridimensional do ventrículo direito e permite, de uma maneira muito fácil, a gente saber, além dessa fração de ejeção, o volume diastólico, o volume sistólico desse ventrículo. Além do mais, nós podemos, através de uma inteligência artificial, utilizando a melhor tecnologia, analisar, além desses parâmetros de volume diastólico, inicial, final, estudar esse índice chamado TAPSE, que o valor normal é de 17 milímetros, e ele demonstra como que é o encurtamento que vai desde o plano valvar mitral até a ponta do coração. Isso é muito importante, porque 80% das fibras do ventrículo direito, elas são longitudinais, e esse parâmetro ajuda muito a gente entender o desempenho desse ventrículo. Mas um aspecto da ecocardiografia que trouxe um grande avanço e que eu acho que cada vez mais vai contribuir para a gente estudar e avaliar o paciente grave é o strain, a deformidade que acontece por exemplo, aqui no ventrículo direito. Quando nós analisamos a fração de ejeção, nós temos uma análise global, ao passo que, através desses speckles, desses pontilhados, analisando o encurtamento, a deformidade dessas fibras, nós temos parâmetros que mostram com muito detalhe alguns dados que a gente pode não perceber na análise apenas da fração de ejeção do ventrículo direito. Por exemplo, um paciente que está com uma hipertensão pulmonar decorrente de uma ventilação mecânica, qual vai ser a melhor hora da gente desmamar, como que nós vamos regular? Esse strain echo pode realmente ser muito útil nessas situações. Muito obrigado a todos.